Este vídeo é sobre a ligação e a programação do controlador de condutividade modelo CT40. Neste caso, nós estamos utilizando de um cabo de 5 metros para o sensor de condutividade CTK1. Este cabo de 5 metros já acompanha o conector que vai ligado ao sensor. Este sensor ele tem, além da sonda de condutividade, um medidor de temperatura para compensação da leitura de condutividade, um PT100 incorporado nele. Portanto, esse conector tem 4 posições de conexão. 2 delas é para o sensor de condutividade e 2 delas são referentes ao sensor de temperatura. Junto com o cabo, com a embalagem do cabo, acompanha aqui, o nosso caso é o de 5 metros, acompanha aqui a identificação das conexões. Então, o cabo, o fio branco e azul estão interligados internamente no conector. O verde e rosa também interligados. E esses aqui se referem aos 2 pontos que vão estar ligados na sonda de condutividade, que vão realizar efetivamente a condutividade, e esses pontos terão que entrar no conector de condutividade do CD40. Essas outras 2 cores, amarela e vermelho, estão interligados, estão ligados ao sensor de temperatura, assim como o marrom e o cinza estão ligados a outro ponto do sensor de condutividade. Aqui previamente eu descasquei a ponta, uma das extremidades do cabo, e já enrolei aqui os 2 que estão interligados eletricamente dentro do conector. Então aqui, olha, nós temos verde e rosa, o branco com o azul, o marrom com o cinza e o amarelo com o vermelho, tá? Então são os mesmos pontos, esses que estão aqui enrolados aqui, significa que eletricamente eles já estão interligados dentro do conector. Agora eu vou mostrar para vocês onde serão ligados esses 4 fios aqui. A malha é opcional, tá? Essa malha pode ser usada ou não, pode ser interligada no terra do equipamento. Eu normalmente não ligo essa malha, tá? Porque a gente não sabe a qualidade do terra do cliente, de repente isso traz mais problema do que solução, a não ser que tenha-se certeza absoluta que é um bom terra, que poderia evitar a passagem de ruído. Mas como nós estamos falando em termos de condutividade, um sinal é uma resistência, né? Então nós estamos falando em termos de condutividade e estamos falando também de temperatura, então não vejo assim uma necessidade, uma premissa aí muito importante para interligar a parte do terra. Só se houver algum problema e procurar buscar uma solução, aí vai se utilizando desse parte aqui. Senão você pode inclusive ou afastar aqui e colocar um espaguete para proteger e não dar curto dentro do equipamento, ou simplesmente cortar essa malha existente aqui. Tá bem? Com uma chave Phillips,
eu vou proceder à abertura da caixa do CD40. Então agora estou procedendo à abertura da caixa com uma chave Phillips, tá? Solte bem esses parafusos, porque às vezes ele fica ainda preso e se eu ficar forçando a caixa muito para abrir, ele pode retirar uma buchinha metálica que tem dentro aqui e depois vai ficar mais difícil para o fechamento da caixa. Agora eu vou abrir a caixa. Aqui serão os conectores de interligação à rede elétrica e também ao sensor de condutividade, onde vão ser ligados a parte também de controle de temperatura, né? de leitura de temperatura, compensação térmica que já tem no sensor. Nessa etiqueta estão sendo mostrados aqui todas as partes da interligação. Então vejam, aqui nós temos onde nós vamos ligar a rede, tá? Então aqui vem uma fase, aqui vem o neutro ou a outra fase, porque esse aqui é 110, 220 volts automático, tá? Com ou terra, se houver, no local. Aqui estão as saídas dos relés. Esses relés não têm energia, tá bem? Em alguns casos nós fazemos a interligação, fazendo com que uma dessas fases passe pelo relé e nós damos a opção de saída já com esses relés chaveando 220 volts. Mas originalmente o equipamento não tem energia, só tem o contato. Aqui é saída 4 a 20 mA. Essa saída 4 a 20 mA, ele rebate a leitura do equipamento em 4 a 20 mA. Então, por exemplo, se o equipamento está lendo de 100 a 1000 microsiemens de condutividade, então você pode colocar como 100 microsiemens sendo 4 mA e o 1000 microsiemens como sendo 20 mA. Aqui está uma tensão hold que pode ser aplicada para travamento das condições dos relés, tá? Então se eu mandar aqui uma tensão aqui de 24 volts, ele trava as condições do relé, tá? Não deixa ele aberto. Normalmente não é utilizado, mas é uma opção a mais que você tem. E aqui onde nós vamos interligar os outros fios do sensor. 13 e 14 irá a parte de temperatura, que é o PT100, e o 15 e 16 a parte da sonda, do sensor propriamente dito de condutividade. Então aqui nós temos aqui o ponto 16, o 15, o 14, o 13, e vejam que esses conectores eles podem ser retirados da placa para facilitar a ligação, tá? Então nós podemos chegar aqui e tirar um conector onde também eles são numerados, né? Para interligar a parte de alimentação. E no caso aqui nós temos prensa-cabos. Nós podemos escolher qualquer um desses aqui para passar o cabo, tá? E depois nós fixamos bem para que ele continue com a proteção, grau de proteção IP65 do equipamento, tá? Mas sempre passando por dentro desses prensa-cabos. E lembrando de que se não se tire essas proteções, tá? Mesmo que não vai ser usado os conectores, não tire esses prensa-cabos, eles não serão utilizados. Não tirar, se cair, colocar essa proteção, porque ela evita que entre umidade, que entre os gases, tal, e mantém também a proteção, o grau de proteção IP65 do equipamento. Aqui as ligações já foram feitas. Então vejam que eu tenho aqui o fio de rede interligados
aos bornes, os primeiros bornes, que são identificados aqui na placa. E aqui, de acordo com as cores que tem naquele papel de identificação de quem é quem, né, das cores dos fios no sensor, eu coloquei aqui tanto o de temperatura, né, você colocou o conector de temperatura, não tem polaridade, entendeu? Então entre esses dois aqui você pode inverter, não tem problema nenhum. Assim como aqui também não tem polaridade, entre eles você pode inverter. Esse conector aqui são os fios referentes à parte da sonda de condutividade mesmo, né? Do sensor de condutividade. Sensor, sonda, tá? Às vezes a gente usa esses mesmos nomes aí para os dois. Então, nós temos aqui amarelo e vermelho num polo do sensor de temperatura e o marrom e cinza no outro polo. Aqui nós temos branco e azul no sensor de condutividade e no outro polo o verde e rosa. Veja que esses fios eles estão interligados, mas não há necessidade também. Se quiser ligar só um, por exemplo, ligar só o verde, deixar o rosa de fora, ligar só o branco, deixar o azul de fora. Assim como aqui temos o marrom e o cinza, eu posso ligar só o marrom ou só o cinza. E nesse aqui o vermelho, só o vermelho e só o amarelo. Eu juntei os dois porque aí o que acontece? Eu tenho mecanicamente uma conexão mais firme, né? Mas esses fios estão indo, os dois estão indo lá ligados à sonda de condutividade. Então, na outra extremidade do cabo, né, uma extremidade está ligada ao controlador, ao CD40, e a outra extremidade, o cabo pronto, ele vai se encaixar aqui a sonda. Só existe uma forma de encaixe, tá? Só encaixa de um jeito, mantendo tudo nas conexões corretas. Pronto, já está encaixado. Aqui basta pegar e fazer um aperto nesse parafuso para que ele fique bem firme e acidentalmente não se puxe, né, esse conector, tá? Então aperto o parafuso, está bem conectado, não sai. E aqui nós temos as duas pontas que realizarão a medida da condutividade. O sensor de temperatura não aparece aqui, ele está encapsulado aqui, tá? Mas aqui também ele faz a temperatura e faz a compensação térmica. Então esse aqui é o nosso sensor, tá? Esse aqui é o modelo CTK1, veja aqui CTK1, aqui embaixo vem o código dele. É um sensor que ele realiza a medida entre 5 e 5.000 microsiemens, tá? Aqui consta que tem o sensor PTC em temperatura, mas vejam, o sensor ele lê de 5 a 5.000 microsiemens, mas a gente vai ver que com essa constante aqui K1, né, que ela é usada, ou centímetro a menos 1, que a gente vai ver no controlador, essa opção no controlador ele me lê de 100 microsiemens até, eu não tenho certeza, a gente vai verificar, até o range mais alto possível. Então ele não vai medir o CTK1 ligado ao CD40 e não vai medir a partir de 5. O sensor o capacita a medir a partir de 5, mas para essa constante ele vai medir de 100 até um determinado valor em microsiemens, seja ele 5.000 ou mais alto do que isso. Mas o controlador junto com esse sensor vai medir a partir de 100 microsiemens. Se eu precisar realizar uma medida abaixo de 100 microsiemens, então eu vou ter que trocar esse sensor por um CTK5 ou CTK10, que leem, tem um range diferente desse aqui e leem condutividades abaixo de 100 microsiemens. Aí no caso do controlador, vocês verão que na programação nós vamos mudar a constante da célula, não vai ser esse mês esse K1, vai ser uma outra constante, uma constante, por exemplo, K10, se eu for usar o CTK10, né?
que é um outro valor para um outro distanciamento de pinos, tá? Para leituras mais baixas. Esse sensor ele vai conectado ao processo através de uma rosca 3/4 BSP, uma rosca 3/4 gás. Então o ideal dessa instalação dele, ele pode ser num cotovelo da tubulação, tá? Então ele pode ser ligado, desculpe, no cotovelo não, que vá num T da tubulação, mas pode ser num canto, tá? Então aqui entra a água, bate aqui e sobe, por exemplo, tá? Entra para um lado e sobe, então necessariamente a água vai passar por aqui. Ou ele pode ser colocado num T nessa posição, né? Voltado para baixo, para que eu garanta que o fluxo passando aqui, tá? Ele vai passar pelo sensor, tá? Mas isso aqui tem que entrar o máximo possível na tubulação, senão ele fica numa área estagnada, medindo uma condutividade que não se altera nessa ponta. Por isso que o ideal seria uma posição assim, né, a 45 graus, mas onde efetivamente a água passe e meça. É problemático também você ligar num T nessa posição. Imagine que aqui a bolsa central do T está para cima. Não é ideal assim também, porque pode formar ar num bolsão de ar e de realizar uma medida incorreta, tá bem? Essas indicações de como o sensor deve ser instalado na tubulação vem também com uma folheto indicativo, né? Vem junto com o sensor, aqui ó, CTK. Então aqui vem mostrando as diversas constantes, inclusive qual a faixa de leitura do sensor, que não necessariamente é a do controlador, tá? A do controlador normalmente aqui são faixas um pouco mais altas, e tem aqui também a questão de quem é quem, né? do sensor, e vem a indicação na tubulação de como deve ser feito, olha, tá? Dessa forma ou dessa forma, tá? Diretamente dentro de um reservatório, né? Que faz a leitura, tá? Então dessa forma que é o mais indicado que seja feito a instalação. É sempre bom lembrar da importância de se ter um manual do equipamento. É claro que com o tempo vai se acostumando, né? Vai ficando fácil, você vai não tendo a dependência do manual. Mas até lá é muito importante que se tenha um manual em mãos. Coloque numa placa, numa pastinha com plástico, né? Enfim, as folhas, porque é claro, no campo a gente mexe, é um local sujo muitas vezes, é um local úmido ou que tem água, e aí pode se estragar um manual que é importante na hora da utilização. Vejam aqui na página 2 do equipamento, fala a faixa de medição em função do sensor, da constante do sensor. Veja, por exemplo, aqui ó, o CTK1. O CTK1 ele lê de 100 a 20.000 microsiemens. Se vocês estão lembrados, o sensor, o CTK1, que tem essa constante, ele mede o sensor de 5 a 5.000. Eu ligando no equipamento, ele inicia a leitura a partir de 100 e não de 5 e lê até 20.000, tá? O sensor lê até 20.000. Desculpe, o controlador lê até 20.000 microsiemens, mas a limitação na parte superior da leitura é do sensor. Então o sensor vai ler, lembrando, de 5 a 5.000 e o equipamento de 100 a 200.000. Portanto, a faixa útil de medição será de 100 microsiemens até o máximo do sensor, que será de 5.000 microsiemens. Se eu precisar fazer leituras mais baixas, eu posso aqui recorrer aqui por exemplo, ao CTK10, que é um que nós temos em linha, tá? Então o CTK10 ele vai ler de 10 a 2.000 microsiemens,
tá? É claro que o sensor CTK10 ele provavelmente lê a um valor bem abaixo de 10 microsiemens, mas nós estamos limitados agora à leitura do controlador, que é de 10 a 2000 microsiemens. Então, no caso do CD40, qual é a condutividade mais baixa que ele pode medir? Tá? Será essa aqui, ó. Com esse K01, que ele vai poder medir de 1 a 200 microsiemens. Então a gente vai escolher o sensor com a sua referida constante, tá? Em função da faixa de medição que a gente deseja. Essa parte do manual, que nesse que eu estou em mãos aqui, ele está na página 12, pode ser que no que vocês têm em mãos esteja numa página diferente, tá? Se encontra um guia de programação rápida, onde aqui se encontram os menus, tá? E aqui em cada um deles, nesse menu Advanced, tá? Quando eu clico em Advanced, eu vou ter aqui diversas coisas inerentes ao Advanced. Se eu apertar o Advanced, de Enter aqui, eu vou para cá e vou poder mudar a célula da constante, que eu uso de acordo com o sensor de condutividade que eu tenho, posso colocar senha, tá? Então tem várias funções aqui que a gente vai ver agora na parte de programação do equipamento, mas que vocês, com o manual em mãos, vocês poderão acompanhar ou tirar dúvidas no momento da programação. Agora eu vou proceder à programação do equipamento. Nós temos no equipamento nós temos o sensor, né, de condutividade ligado já ao mesmo. Aqui ele mostra a temperatura ambiente. Essa temperatura aqui é a temperatura que o sensor está medindo, tá? Aqui nós temos RL1 e RL2 porque nós temos dois relés de saída, cada um com o seu set point, onde nós podemos colocar a partir de que valor que nós queremos que ele comute, que ele se feche. E aqui a leitura. O sensor está em aberto, tá? O sensor está em aberto aí, está piscando aí, tá em aberto, não está lendo nada, tá? Então isso aqui é uma leitura indevida aqui. E aqui o RL1, RL2, quando tiver o relé comutado, ele pisca. Para eu entrar na programação, o que eu faço? Eu aperto simultaneamente, é bom que seja feito com os polegares para você garantir que eles estejam apertados, durante alguns segundos. Estou apertando os dois. Entrou o menu de programação. Então a primeira etapa é a linguagem. Se eu quiser mudar essa linguagem de inglês para outra, lembrando que infelizmente nós não temos em português, tá? Eu devo sempre, quando eu quiser mudar alguma coisa, eu devo apertar a tecla Enter. O English começou a piscar e aqui nós temos a seta, tá? Então, eu mexendo aqui, mais e menos, eu navego e posso ir acessando o francês, as outras línguas, alemão, espanhol, italiano e volta no inglês. Quer dizer, ele fica randômico, ele fica, né? Não, randômico não é a palavra. Ele fica circulando em círculo, tá? Voltando para o inglês. Se eu vier aqui no baixo, ele vai ao contrário, vai italiano, espanhol, alemão, francês e novamente inglês. Eu vou optar aqui pelo inglês, tá? Apertei novamente a tecla Enter, ele confirmou que eu quero inglês. Depois eu vou para a outra parte do meu menu, o Advanced. Esse Advanced a gente tem que entrar para mudar, escolher a constante da célula. Lembre-se que o sensor que eu tenho é o K igual a 1, é o CTK1. Então eu entro aqui, ó, eu entrei. Aí vem aqui, ó, constante da célula. C é igual a 1, tá? 1 centímetro a menos 1. C igual a 1. Então ele já está com a constante CTK1. Ao K1, tá?
Se eu quiser mudar, tiver um outro sensor, eu dou Enter, também começa a piscar e eu vou navegando. Ó, se fosse o CTK10, eu escolheria esse daqui. Aqui um outro sensor, que normalmente a gente não utiliza esse, mas tem essa opção, tá? Então, para o diversos, de acordo com o sensor que eu estou utilizando. No nosso caso, CTK1 ou CTK10. Aqui nós temos ligado dentro do CTK1, eu dou Enter nele. Pronto. Vamos ver o que nós temos mais no Advanced. Nós temos senha, a gente pode colocar senha. Se eu colocar senha e esquecer a senha é um problema, porque aí tem que trocar a placa. Então, se não desejarem, não coloque senha nenhuma aí para não ter esse tipo de problema. Isso aqui é o default, quer dizer, se quiser voltar aos parâmetros da fábrica, a gente entra aqui, mas que fábrica que é? É na Itália. Tá? Então, eles voltam para os parâmetros iniciais, mas não é válido para senha. A gente não consegue chegar nesse ponto se estiver travado por senha. Control Panel. Aqui eu posso fazer a escolha e mudar a condição do relé, o status do relé. Por exemplo, o relé 1, o contato é normalmente aberto, normally open, mas eu posso apertar o Enter para mudar isso aqui e ele vem como normalmente fechado. Em inglês, normally closed, tá? Mas o usual qual que é o normally, o normally open. Relé 1, entro, normally open, tá? Esse é o normal. E aí você tem também os outros relés, né? O 2, eu tenho aqui a saída de 4 set point output, que está 0 mA, tá? Tá mandando nada. Aqui no caso, qual a impedância da minha célula. Isso aqui é uma questão de leitura, tá? Eu não vou mudar nada aí. Esse normalmente sinal hold, aquele sinal de 24 volts que trava as condições do relé, está como off, está desabilitado. Se eu quiser habilitar, Enter, on, Enter. Esse sinal desabilitado, está com o sinal hold, está dizendo que está off, mas é em outro local que eu faço a habilitação, não é aqui, tá? Então vou dar aqui ESC e aqui eu já naveguei por todos. Normalmente esse Advanced ele é utilizado pelo técnico quando quer mudar alguma coisa, mas como ele diz, ele é avançado, é um modo avançado. Normalmente onde se vai se mexer é ali naquela parte de mudança da célula, de condição da célula. Eu vou dar ESC e volto de novo para Advanced. Continuando naquele menu principal. Output miliampere. A saída dele, eu posso dizer que valor que eu vou arranjar 0 a 20 miliamperes. Eu vou dizer assim, eu não quero 0 a 20, eu quero 4 a 20. Então eu aperto aqui e mudo 4 a 20 miliamperes. Há situações em que eu quero 0 a 20 miliamperes, há situações que eu quero 4 a 20. Se eu não vou utilizar a saída 4 a 20 mA para jogar no sistema de supervisão ou uma forma de estar fazendo a leitura, né, a distância, a leitura da condutividade, eu nem preciso mexer nisso aqui, não preciso me importar com isso. Então vamos lá. Aqui eu confirmei que é o que eu quero. E aí ele fala assim, que valor que você quer para o 20 mA? Dentro daquela faixa do controlador e do sensor, né? Então eu pego e faço a escolha. Lembre-se que a faixa no CTK1 desse controlador com o sensor vai de 100 microsiemens até o máximo do sensor, que é 5.000 microsiemens, tá? Então aqui vem a faixa para 20 milisiemens. Depois, eu continuando, vem a faixa para 4 mA. Eu tenho então, em 20 mA eu selecionei 500 microsiemens e no 4 mA está 100 microsiemens, tá?
output em miliampere, nós voltamos sempre quando eu dou ESC, eu vou para o menu anterior, para outra parte do menu. Aí eu tenho temperatura, tá? Então a temperatura eu posso mostrar ela em graus Celsius ou, se eu preferir, em Fahrenheit, tá? No caso eu quero mesmo Celsius. Continuando. Coeficiente de temperatura desabilitado. De momento, não se preocupem com esse coeficiente de temperatura, viu? Deixem isso aqui desabilitado nas aplicações. Vamos continuar. Temperatura de referência 25 graus, não precisam mexer. Aqui valor manual 25 graus, também não precisa mexer. Olha, nós já percorremos toda a parte do controlador, tá? Com exceção daqueles dados que a gente quer de set point, né? Então aqui nós estamos na temperatura, voltando, a gente vai set point 2, isso tudo é referente ao relé 2. No primeiro set point 1, que é normalmente usado, está no on-off 12. On-off 12 é aquela situação que você faz, por exemplo, você coloca 500 mil, imaginemos que a gente tem uma torre de resfriamento e colocamos lá em 800 microsiemens. Quando ultrapassar os 800 microsiemens, eu quero que abra uma válvula de purga para jogar fora a parte da água. Então, no sistema, no modo on-off, o que ele vai fazer? Ultrapassou 800 microsiemens, ele fecha o relé. Caiu abaixo de 800 microsiemens, abre o relé. Então essa forma é a mais fácil de se trabalhar. Vamos dar Enter aqui. Então aqui está set point, que valor que está aqui? 10 milisiemens. Não, eu quero 800. Então eu dou Enter para mudar. Sempre que vai mudar, aperto Enter. Começa a piscar. Eu venho aqui, fico apertando. Está longe, né? Então eu fico apertando para aumentar a velocidade. Até eu atingir o valor de 800 microsiemens. Pronto, 800 microsiemens. Dou Enter, que é o valor que eu quero. Continuando. Delay End. O que é o Delay End? Não, quando atingir, digamos que ele fechou o relé e está expurgando a água, tá? Então, quando atingir o 800 microsiemens, vocês querem o quê? Que imediatamente ele novamente abra o relé, eu quero que espere um pouquinho para abrir. Se eu quiser que espere um pouquinho para abrir, eu aperto o CAL